tudo bem? A gente estava tratando nas últimas aulas, iniciando o estudo dos princípios constitucionais tributários. Portanto, estudamos na primeira aula o princípio da legalidade e as suas exceções. Nós vamos agora tratar de dois princípios que têm a ver com a questão temporal da lei tributária, ou seja, o início da vigência da lei tributária é definida pela conjugação desses dois princípios constitucionais, o princípio da irretroatividade e o princípio da anterioridade. Portanto, dois princípios que trabalham a questão temporal, o início da vigência e da eficácia da lei tributária. O primeiro princípio é conhecido de vocês até por outras matérias. Ele é recorrente em outros, como instituto jurídico de outras disciplinas. A irretroatividade determina que a lei tributária, portanto, uma vez publicada, ela não deve se preocupar com os fatos anteriores a ela. Portanto, a visão da lei tributária é uma visão prospectiva. Ela vale para os fatos que se formarão a partir dela. Portanto, nós temos, antes da lei, fatos econômicos absolutamente desimportantes para o direito tributário. A partir do instante em que a lei tributária é publicada, então só depois desse instante é que os fatos começam a ser importantes para o direito tributário, eventualmente já geradores de tributos ou ainda não geradores de tributos, dependendo da análise do princípio da anterioridade. Mas o fato é que o princípio da irretroatividade marca uma data fatal antes, portanto, da lei ser publicada. Os fatos não interessam para o direito tributário, são fatos apenas econômicos, com nenhuma relevância para o direito tributário. A partir do instante em que a lei é publicada, há, portanto, o início do interesse pela lei, da lei por esses fatos. Então, nós temos esse marco importante, que é a existência da lei com a sua publicação e o período anterior a ela de absoluta desimportância para o direito tributário, e a partir da lei publicada, esses fatos começam a ter algum interesse para o direito tributário. Apenas também uma referência em relação a uma exceção a esse princípio da retroatividade, no que diz respeito à aplicação da lei a fatos passados que tenham sido modificados na sua questão de punição. Portanto, é a questão da lei nova que pode retroagir para minorar a condição do apenado ou do contribuinte que praticou uma conduta infracional e sofreu a incidência de uma multa. Portanto, toda vez que a lei nova ela diminui o grau da punição, reduz a multa, a sanção punitiva, essa lei tributária ela pode ser aplicada a fato que veio antes dela. Então, vou dar um exemplo. Vamos imaginar que em 2018 um determinado contribuinte promova uma conduta ilícita tributária e sofra uma multa de 40%. Em 2020, ele agora, em 2019, sobreveio uma lei nova que reduziu a multa de 40% para 20%. Vejam, a rigor, essa lei nova não deveria ser aplicada ao caso desse contribuinte, já que o fato que ele praticou foi em 2018 e a lei é de 2019, portanto, ela não deveria atingir o fato anterior. Mas como se trata de lei que reduz sanção, que melhora a condição do contribuinte apenado, essa lei retroage, portanto, e incide sobre aquele fato anterior, revelando-se, portanto, uma das exceções ao princípio da retroatividade. Vejam, não há retroatividade para redução de carga tributária, portanto, o tributo pode ser diminuído a qualquer instante e isso nunca retroagirá, porque senão a gente estaria beneficiando justamente o infrator. Então, no que diz respeito à base de cálculo, alíquota, nunca há retroatividade. A retroatividade é vinculada à redução daquilo que se pode classificar como sanção, pena, multa, tudo aquilo de resto do tributo que não tem a essência de multa, de sanção, isso não é atingido por essa exceção ao princípio da retroatividade. Então, para encerrar, vamos definir muito bem. Publicada a lei tributária, os fatos anteriores à lei tributária são absolutamente irrelevantes para o direito tributário. E a partir do momento em que a publicação da lei tributária se dá, esses fatos começam a ter interesse para o direito tributário. Ok? Vamos continuar então.